muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Vasconcelos, estou aqui com a Ariadna, psicanalista em formação. Eu já sou formado em psicologia, né? E nós estamos aqui, nós vamos gravar uma série de vídeos, né? Essa é a primeira parte. Nós vamos gravar uma série de vídeos falando de relações abusivas, né? Mas antes eu queria passar a fala para nossa colega Ariadna se apresentar, falar um pouco mais sobre o trabalho dela. E aí, Ariadna, boa noite, como que nós estamos? Para que enfim a gente conseguiu se encontrar, né, para fazer esse vídeo. Bem, pessoal, a minha intenção, nossa intenção hoje em fazer esse vídeo é de trazer informações muito importantes, principalmente para as mulheres. Por quê? Eu passei muitos anos, quase 20 anos em atendimento ao público com mulheres vítimas de violência doméstica. E tinha um ponto que muito me incomodava, que era o fato de elas terem passado muitos anos em violência. Então, geralmente chegavam para mim mulheres com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, 25 anos, até 30 anos, num lar violento, sem conseguir sair de perto do abusador, no caso, o companheiro, o marido. Então, durante todos esses anos eu fui recolhendo essas informações, viu, Kaique? Eu fui tentando estudar, ouvindo elas, de por que você demora tantos anos para sair de um ambiente violento. E aí, aqui nesse vídeo, a gente vai expor essa espécie de dossiê que eu fiz, das próprias vítimas, expondo o que é que o homem agressor faz para que essa mulher passe anos e anos num cerco de violência. Sim, é muito curioso a sua inquietação, porque isso é um dos traços de uma relação abusiva, né? É uma das coisas que mantém a pessoa presa, né? É uma das características de uma relação abusiva. No decorrer dos vídeos, a gente vai vendo em todas as partes que esse vídeo vai ter, a gente vai vendo melhor esses detalhes. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente já iniciar? Pois eu queria dizer que é muito importante deixar bem claro o que é a violência doméstica. Porque, por mais incrível que pareça, as mulheres que eu tive contato, que estavam em violência, eram pessoas que nem todas eram mal informadas, nem todas eram pessoas de baixa escolaridade. Muitas delas eram pessoas formadas. Eu já tive caso até de psicóloga que precisou de ajuda para se reconhecer dentro de uma violência, de advogadas, de colegas minhas, de quando eu fazia o curso de história, de vizinhas. Então, é importante a gente trazer esse assunto para que você que está no lar violento reconheça a violência e saia dela. Sim. A gente, embora seja uma das coisas que favoreça, né, a gente vai ver que a questão da formação, nível de escolaridade, não tem tanta importância nesse sentido, porque entra em outras questões, né? Nem tudo é só informação. Não é o elemento-chave, né? Sim, a escolaridade. não é determinante, né? Então, falando de relações abusivas, o que é uma relação abusiva, né? Me parece ser uma coisa distante. Muitas vezes a relação abusiva ela é mais perto do que o que a gente imagina. Está presente na nossa família, muitas vezes, no nosso meio, ciclo social, às vezes no nosso trabalho, a gente consegue perceber traços de pessoas que estão nesse ciclo de uma relação abusiva, né? Tóxica, violenta, seja como queira chamar, né? Mas essa relação abusiva intrafamiliar, ela é qualquer tipo de violência emocional, seja física, seja financeira, seja por qualquer o meio que seja, dentro da família, né? A família ela tem a importância de ser estruturante, porém muitas vezes isso é desestruturante, isso é uma situação inferiorizante para uma das partes, né? Que é a vítima. Geralmente acontece de ser o marido,
que é o que nós estamos falando aqui, né? Mas isso se estende para a mãe, para o irmão, até para amigo no local de trabalho. Mulheres, tem mulheres abusivas, a gente vê na mídia, né? A gente vê, teve um caso recente agora que teve um julgamento de uma mulher muito famosa de Hollywood, né? Amber Heard. Sim, que era uma situação bastante abusiva e a gente se pergunta como que é possível uma pessoa com tanto dinheiro, né, tanta influência, estar naquela posição, né? Uma relação abusiva, é interessante a gente ver que ela não tem resolução. Porque, veja, dentro de uma relação amorosa vai existir dúvidas, impasses, eu concordo com isso, você concorda com aquilo, mas de forma geral a gente se entende, não é verdade? A gente consegue resolver essas diferenças. Mas uma relação abusiva existe uma imposição. Alguém sobrepõe alguém, né? Geralmente a vítima ela não tem poder de voto, né, digamos assim, ela não tem poder de escolha. A decisão dela é neutralizada, ela é imposta à decisão do outro, né? Existe também agressões físicas, né? É claro, muitas vezes a vítima percebe quando ela se vê sofrendo essa violação física mesmo, né? Porque até então as coisas são muito sutis, né? Existe o controle também, que é muito forte, né? Existe o controle e a manipulação. Qual é a diferença? Controle é quando você sabe que está sendo controlado. Você tem plena consciência, né? Vamos imaginar que a Ariadna, por exemplo, queira sair na rua, na pracinha, está usando uma sainha mais curta, né? E o companheiro diz, não, você não vai sair de casa com essa roupa. Você sabe que ele está ali controlando, né? Eu tenho consciência disso. Tem consciência. Já na manipulação, que também é um dos traços muito fortes, a pessoa não sabe que está sendo manipulada. Você toma decisões, claro, sempre a favor do outro, né? Mas você não tem essa plena consciência de que você está fazendo tudo conforme os interesses do outro, né? As duas coisas acontecem, manipulação e controle. Uma coisa muito interessante que a gente vê é que muitas dessas pessoas, elas dizem, principalmente no relacionamento, quando a mulher é vítima, eu não percebi no tempo do namoro, né? Eu não percebi. O detalhe é que se você for uma pessoa mais observadora, dá para perceber. É perfeitamente possível. Porém, muitas vezes a vítima, né, que faz parte do perfil dela, ela não tem essa dimensão mais minuciosa de alguns detalhes, né? Por exemplo, durante a discussão, segurar forte pelo braço, fazer certos joguinhos de dificuldade. Eu quero que ele corra atrás de mim agora, ela corra atrás de mim, bloqueando o celular para fazer aquele charminho, né? São alguns detalhes que dá para perceber durante o período já de namoro. Sim. Né? Muitas mulheres alegam que não sabiam. O detalhe é que elas, muitas vezes, essas vítimas, elas não têm algum detalhezinho de observação que fazem elas perceberem. Ou às vezes elas estão tão apaixonadas, né, que até percebem, mas já começa ali. Ele vai mudar. Não, quando eu tiver o filho dele, ele vai mudar. Né? Então, a partir dali já começa esse ciclo de enganação, auto-enganação, vamos dizer assim, né? Sim. Então, uma relação abusiva, ela tende à violência. A pessoa, ele baixa a autoestima dessa vítima, né? Por exemplo, fulana, você viu que a sua amiguinha comentou sobre você, que você está gorda, né? Por exemplo. E aí a mulher já se olha, né? Ninguém vai te querer, só sim, eu. Exatamente. Então, isso já é uma forma de minar essa autoconfiança da mulher, né? Já que nós estamos falando. Por que isso é importante para ele? Porque uma mulher com baixo autoestima se torna cada vez mais fácil dele ter esse controle. Sim. Né?
é preciso isolar essa pessoa socialmente, porque se ela briga com essa amiga, já é uma amiga menos no ciclo social dela. E isso faz diferença, porque ela vai perdendo rede de apoio. Na hora que ele brigar com ela, ela já não tem uma amiga para contar. Ela não tem para quem dizer e não tem para quem pedir ajuda. Pedir ajuda. Ela acaba num Sim. centro, numa ilha, sem ninguém ali para ajudar. Sim. Sim. Isso é uma das grandes estratégias que eu percebia, né, nos atendimentos que eu fazia e vou continuar fazendo, né, mas agora como psicanalista. Existe em todos os casos, praticamente de 100 pessoas, de 100 mulheres, 90 e tarará já estão isoladas da família. Já não tem amigas, já não tem ciclo social, já não se dá mais bem com as irmãs, porque as irmãs não aguentam mais ver, né, o que acontece com ela e às vezes a família ela não é trabalhada para entender que a vítima ela tá manipulada ali e ela está condicionada há muitos anos àquele comportamento de submissão. Então a gente precisa trabalhar também as famílias, para que a família entenda e acolha essa vítima dentro da limitação que ela está vivendo, né? Sim. Embora seja assunto para outro vídeo, mas a gente pode antecipar. Por exemplo, uma vítima, né, que ela acabou de sofrer uma agressão física do marido. Ela vai chamar a polícia, naturalmente, né? E a polícia chega, né, faz o boletim de ocorrência, existe todo aquele procedimento legal, porém ela resolve tirar a queixa, né? Porque ele é o pai dos meus filhos e os meus filhos vão passar fome, enfim, uma série de argumentos. Quando for da próxima vez que ela pedir ajuda, seja para a polícia, seja para a família, amigos, vizinhos, essas pessoas, elas já vão olhar... Existe uma certa frieza, né? Depois disso, uma certa frieza. Sim. Que não deveria ter, mas infelizmente existe a frieza. Né? Ou seja, são todas estratégias que o manipulador, o agressor, se utiliza disso para isolar essa pessoa, né? São coisas que depõem contra, é como que se tirasse a credibilidade da vítima, né? Então isso acontece. Outra coisa, também nesse sentido de isolamento da vítima, é a falação. Falar mal, né? Caluniar, às vezes, né? A gente conhece pessoas bem próximas em que a pessoa, antes mesmo que outras pessoas venham a conhecer a vítima, ela já tem uma visão negativa da vítima. Por quê? Por exemplo, vamos colocar uma hipótese. Nós dois, né? A gente se relaciona e eu tenho amigos, minha família, que muitas vezes ainda não lhe conhece, mas antes de lhe conhecer, eu já falo mal de você para eles. O que é que vai acontecer? Quando eles lhe conhecem, eles já estão com um preconceito a seu respeito. Sim. Por que que isso é importante para o violentador? Porque quando você falar qualquer coisa no sentido de autodefesa, você já está desacreditada. Você já está anulada, né? No seu direito de voz, né? Você está anulado totalmente. E a gente tem conhecimento de pessoas bastante próximas que fazem isso, né? É o medo de ser desmascarado. Quando você vai me desmascarar, você já está anulada na sua voz, né? Então ele se autoblinda, né? Nesse sentido. A força também é uma das formas, né, dessa pessoa exercer tudo isso, às vezes no sentido de briga mesmo, né, bate portão, toma chave para não sair de casa, toma celular. Puxa cabelo. Sim, essas pessoas, eles bloqueiam, colocam senha no próprio celular, mas não admite que o outro coloque senha. Então tudo faz parte de uma força mais visível, né? Que no início da relação isso não se apresenta, mas depois vai ficando mais claro, né? Tem o gaslight, né? É um termo bastante moderno, né? Acho que poucas pessoas conhecem, mas o gaslight é fazer você questionar a sua auto-idoneidade,
né? Você se perde dentro de você, você nem sabe mais se o que você está vivendo é real, irreal, você começa a desacreditar do próprio sofrimento, né? A sua sanidade está em jogo e você mesmo ali está se questionando. Será que eu vejo isso mesmo? Será que ele é só tão ruim assim? Será que a culpa não é minha? Será que não foi eu que irritei ele? Será que ele tem razão? Será que eu tô louca, né? Sim. E isso se manifesta de várias formas, né? Por exemplo, se você mexe no seu porta-joias, né? Por exemplo, você deixa a sua joia ali sempre naquela caixinha, e aí o manipulador, né, o abusador, ele pega uma daquelas joias, leva lá para outro canto que você não costuma deixar, e aí você procura, acha que perdeu, aí ele, você está ficando louca, você está deixando suas joias em outros cantos, aí está perdendo, e você não sabe que foi ele que tirou aquela joia daquele ponto, né, daquela caixinha e deixou em outro canto. E aí você começa a se questionar, eu estou ficando louca mesmo, eu estou perdendo coisas por aí na casa, eu não sei onde eu deixo as coisas, realmente o fulano tem razão, eu estou ficando louca. Né? Isso é uma das coisas cruéis, você não ter confiança na sua própria... Dá trabalho reverter, assim, porque se você pegar uma paciente dessa, que ela não vem por causa dela para a terapia, ela vem porque a família vê que ela está em última instância já da loucura. E aí, para a gente reverter, para a gente fazer ela começar a duvidar da insanidade, é muito difícil, né? A gente fazer esse processo inverso de fazer ela entender que ela foi manipulada, que ali ela perdeu seu lugar de fala, não é fácil. Por isso que é importante que bem no começo dessa prática, ela comece, a família ajude, os amigos ajudem, a ela perceber o quanto ela precisa sair disso logo, porque o dano à mente, o dano à personalidade é muito alto. A chance de cura, né, da gente conseguir com a terapia reverter, não é tão alta assim. Então, às vezes, pela vida toda, essa mulher vai começar a ter dúvidas sobre a personalidade dela. Então, não é um processo simples nem para nós terapeutas revertermos esse quadro. Né? Sim, muitas vezes isso não acontece, né? Não se efetiva porque existem muitas coisas em jogo, essa pessoa pode acabar sendo uma das recaídas, volta para ele, pode acontecer essa pessoa mudar de cidade, enfim, muitas vezes a gente não consegue, né? Mas, na medida do possível, a gente luta para reestruturar a vida, a saúde mental dessa pessoa. Ela precisa de acolhimento, né? É importante lembrar que sozinha ela não consegue sair desse ser. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de compreensão, para ela se entender dentro da violência e para que ela consiga se conscientizar do que está inconsciente nela, né? Desse abuso inconsciente que ela sofre, para que ela possa conseguir sair de lá, trazer essas memórias, entender a violência e a partir do momento começar a se respeitar novamente. Então, é uma tarefa que leva um tempo, mas a gente consegue dar um bom suporte para essa vítima. Sim. Nesse ponto aqui, trazendo para psicologia, né, o que a gente fala, né, é a psicoeducação, né? Educar essa pessoa, esclarecer, olha, você não é isso que você está pensando, porque você sofreu por vários anos um condicionamento, né? E você agora não vê com a mesma clareza que é a sua realidade. Você está desligada, de certo modo, você está desligada da sua realidade, você está intoxicada, né, como se diz. Então, isso a gente chama de psicoeducação, né? E também, nesse ponto, é importante o que a gente também chama de reestruturação cognitiva, né? Mudar essa cognição. Muitas vezes tem muitas crenças ali em jogo que ela não se percebe. Então, nesse ponto, é uma das coisas que a gente vai trabalhar, a reestruturação cognitiva. Em psicanálise, né, quando a gente lida com esse tipo de vítima, que ela vem descompensada no seu discurso, a gente faz a análise com calma dela, né, e a gente vai buscar
trazer essas memórias. Logo, ela precisa ter condição para isso. Não é todo mundo que suporta o processo da psicanálise, porque ela é profunda, muitas vezes dolorosa. Então, nem sempre a gente vai aplicar as técnicas psicanalistas a uma vítima de violência doméstica. Primeiro, a gente estrutura essa mente, né, para que ela possa compreender, dentro do processo da violência, o que é que tem de inconsciente, justamente dessa violência, o que é que foi implantado no inconsciente dela, inclusive pelo abusador. A gente traz essa memória mais para cima, ela se torna consciente desse sofrimento psíquico, e uma vez que ela adquire consciência disso, aí a gente vai trabalhar, a partir dessa consciência, novos comportamentos, né? Que é parecido também com a psicoeducação. Mas só que a gente tem um trabalho um pouco mais profundo, mas é lógico que depende também do estado que a gente encontra essa vítima. Mas a gente entende na psicanálise que é necessário a gente fazer uma análise do que é que ela tem já intrínseco no seu inconsciente, que ela não está percebendo, que está levando ela a permanecer naquela codependência. Então é assim que a gente faz o tratamento de acolhimento e de análise. Então, a gente está encerrando essa parte do vídeo, essa primeira etapa. Então, gostaria de deixar os próximos conteúdos para as próximas etapas, né? Então é isso, pessoal. Agradecemos que assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo.